Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Oliveira e nós estaremos juntos nesse curso de técnicas de estudo e aprendizagem. Ao longo desse curso serão 4 módulos, cada um com temas de grande relevância para o nosso estudo e para a nossa aprendizagem. Nesse primeiro módulo, nós vamos tratar sobre esse tema, como estudar corretamente. Sem dúvida, é uma pergunta que diz respeito a todos nós e que vale a pena a gente se debruçar sobre ela. Eu tenho certeza que tudo aquilo que nós vamos estudar agora, ao final desses diversos vídeos que nós vamos ter, nós saberemos que estudar é importante, mas a maneira de estudar também é muito importante, é muito relevante. Afinal de contas, o estudo é algo que diz respeito a nós em todas as realidades. Para você que está terminando o ensino médio agora e vai fazer o Enem para ingressar numa grande universidade, para você que já terminou até a universidade e vai fazer um concurso de mestrado, doutorado, ou então para você concurseiro que está se preparando para passar no concurso dos seus sonhos. Então eu tenho certeza que nós vamos aprender muitas coisas interessantes juntos. E, portanto, vamos começar. Eu gostaria de começar com essa frase do Albert Einstein, que diz assim: jamais considere os seus estudos como uma obrigação. Realmente esse é o segredo. Você não pode estudar obrigado, nada obrigado presta. Você tem que descobrir nos seus estudos o prazer, o gosto de estudar e de aprender. Dessa forma, os seus estudos vão render muitos frutos, até muito mais do que aquilo que você espera ou daquilo que você planejou. Mas como uma oportunidade invejável. Realmente muitos gostariam de ter essa oportunidade que eu e você estamos tendo, de estudar, de aprender, de poder realizar os nossos sonhos, para aprender a conhecer a influência libertadora da beleza do reino do Espírito. Para o seu prazer pessoal, como eu já disse, estudar é algo prazeroso e você precisa descobrir esse poder, esse prazer, vá atrás dele que você vai encontrá-lo e para o proveito da comunidade a qual pertencerá o seu trabalho futuro. Eu tenho certeza que quando você for aprovado nesse projeto que você tem, e depois que você concluir esse concurso, ou terminar a sua graduação, o seu mestrado, o seu doutorado, a sociedade da qual fazemos parte vai receber profissionais competentes, dispostos a exercer a sua profissão com amor. Médicos, advogados, professores, engenheiros, assistentes sociais, enfim, as mais diversas áreas que são fundamentais para o desenvolvimento da nossa sociedade. Os nossos maiores sonhos são aqueles que dizem respeito a nós, mas não somente a nós, incluem também o outro, aqueles que são necessitados de nossas ações. Dando continuidade, estudar é muito importante para a sua aprovação. Em qualquer realidade que você esteja, como eu disse, quer o seu objetivo seja ser aprovado no Enem, ou em qualquer outro concurso que você vai realizar, desde a área acadêmica até a área também dos concursos públicos. Estudar é fundamental. Não dá para passar sem estudar. Agora, tem muita gente estudando sem passar. Então há algo que precisa ser feito. Estudar é importante, mas também saber estudar é fundamental para que os seus sonhos se tornem realidade. Nem sempre só estudar resolve. Porque o que é que adianta você estudar, mas estudar de modo errado, sem as técnicas corretas, cheios de vícios que amarram o seu aprendizado e limitam muito aquilo que você vai lembrar na hora da prova. Então esse é o nosso objetivo. É otimizar, maximizar o teu estudo com esses 4 módulos, essas várias horas que nós vamos passar juntos, atacando um foco de cada vez, de diversos ângulos, para que você, além de estudar, você aprenda
como estudar, como otimizar o seu estudo para que os resultados venham e também venham mais rápido, ok? O seu estudo seja eficiente, eficaz, para te levar para onde você deseja. Tem dado certo comigo, você vai estar conhecendo aí ao longo desse curso, eu vou estar dando vários exemplos para que você conheça melhor a minha participação acadêmica e como essas técnicas que eu estudo já há mais de 10 anos e coloco em prática têm funcionado e funcionado muito bem. E vão funcionar para você também, porque funciona para qualquer um. São técnicas de aplicabilidade imediata. Você, após esse primeiro vídeo, você já pode começar a colocar em prática. O nosso objetivo, com essa introdução aqui, é primeiro despertar você para algumas mudanças que são necessárias, não tenha dúvida. Primeiro, porque nós estamos nos propondo que você estude de modo mais inteligente. Estudar de modo mais inteligente significa estudar de maneira otimizada. Nem sempre tiram os primeiros lugares aquele que estudou mais. Estudar mais não é garantia de tirar as melhores notas. Na verdade, na última prova que eu fiz, uma das últimas provas que eu fiz, que foi a minha aprovação no doutorado da Universidade Federal do Ceará, doutorado em Química, que eu tirei o primeiro lugar em todas as etapas do processo, eu tenho certeza que eu não fui o que eu estudei mais. Eu sou professor, dou aula em escolas particulares, manhã e tarde. Então, não tem como eu estudar se eu ter sido o aluno que mais estudou. Agora, talvez eu tenha sido o aluno que estudou de modo mais otimizado, que aproveitou ao máximo aquele pouco tempo que ele tinha disponível para aprender tudo que era necessário para a prova. E aí o resultado foi esse. Primeiro lugar no doutorado em Química na Universidade Federal do Ceará. Isso aconteceu no comecinho de 2012. Então esse é o objetivo, estudar de modo mais inteligente, estudar de modo otimizado. Aproveite ao máximo o seu tempo disponível. Como eu disse, eu não sou que tenho mais tempo. Agora eu também não vou lhe dizer que a nossa técnica é passar em concurso sem estudar. Não. Você tem que estudar. Agora, o pouco tempo que você dispor, ou o muito tempo que você dispõe, não interessa. Você vai saber aproveitá-lo ao máximo. E ele vai lhe render frutos. Isso eu tenho certeza. Obtendo, assim, os melhores resultados. Quais são os seus sonhos? Você tem um projeto. E esse curso vai ser fundamental para que esse projeto seja alcançado, para que ele se torne realidade. O que é necessário para isso acontecer? Para que essas técnicas de estudo e aprendizagem sejam uma ferramenta para que eu realize os meus sonhos. Algumas coisas, não tenha dúvida. Algumas mudanças, por mais profissional que você seja, eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa com esse curso. Se não é o caso, você é um estudante ainda principiante, que ainda não tem uma técnica de estudo muito eficiente, esse curso vai ser muito importante, tanto para o aluno que tem uma técnica apurada de estudo, quanto também para aquele que ainda é iniciante nessa arte de saber estudar e saber aprender. Que infelizmente é algo que se ensina muito pouco, particularmente aqui no Brasil. Você vai ter que realizar algumas mudanças. Nós sabemos que nem sempre mudar é fácil. Pelo contrário, a pessoa humana é resistente à mudança. É algo que diz respeito a nós. Em geral, nós somos resistentes à mudança. Alguns mais, outros menos. Então você vai ter que combater essa resistência. Eu quero que você esteja disposto a fazer o esforço necessário para que as habilidades que nós vamos descrever aqui sejam incorporadas à sua vida. Façam parte de você. Essas técnicas vão se misturar com o seu ser. Farão parte de você e vão lhe acompanhar por toda a vida. Porque eu tenho certeza que você quer estudar e durante muito tempo da sua vida você vai estar estudando. Então estamos propondo inicialmente aqui
nessa introdução do nosso curso de técnicas de estudo e aprendizagem, mudança de hábitos. Mudar hábitos de estudo ineficazes por hábitos eficazes. Trocar hábitos que não dão resultado por técnicas, hábitos de estudo e aprendizagem que são testadas, que são corretas, muitas delas já comprovadas, por exemplo, pela neurociência. Essas técnicas, elas possuem aplicação imediata. Então não é algo para você começar a colocar em prática daqui a um ano, não. É desde já. À medida que eu vou falando, você já vai adaptando, porque sempre quem tem que dizer a última palavra sobre as técnicas que você vai utilizar é você, e a minha missão aqui é convencê-lo através de argumentos sólidos, consistentes e muitas vezes embasados em argumentos científicos, para que você possa abandonar algo que você fazia e que não traz frutos para a sua aprovação por algo que eu estou propondo. Mas é sempre você. É você que tem a última palavra, porque o estudo é uma atividade muito personalizada. E eu me preocupo com isso. Por isso que eu vou colocar aqui várias técnicas, te convencer da eficácia e da eficiência de cada uma delas, mas dizer que você tem que ir adaptando de acordo com a tua realidade pessoal e de acordo também com a tua necessidade. Você poderá utilizar essas técnicas nas provas do Enem, nas provas de concursos públicos ou na área acadêmica, mestrado, doutorado, como é a área particularmente que eu escolhi para mim. Ou seja, são técnicas que te acompanharão por toda a vida. Quando você vai deixar de fazer prova? Na universidade, você vai continuar fazendo provas. Passou nesse primeiro concurso, mas depois você vai querer passar no melhor. Então você vai continuar fazendo provas. E aprender, mesmo que não seja mais fazer provas. Quando é que você vai querer parar de aprender? Espero que nunca. Porque dessa forma, você sempre continuará jovem. Você pode fazer as adaptações para as técnicas, para que essas técnicas possam funcionar de modo otimizado para você. A minha missão é descrevê-las, apresentá-las de modo didático. Agora, vá adaptando, vá vendo o que é que você vai usar de modo imediato, aquilo que você vai ter que adaptar e começar a usar. Serão apresentadas muitas novidades, tanto para o aluno profissional, como também para aquele aluno iniciante. Algumas técnicas talvez até você já utilize, aí você, show de bola, eu já faço isso aí há muito tempo, isso aí é uma prática minha já. Algumas vão se opor a uma prática que você faz. E aí coloque na balança. Veja os resultados que você tem obtido, veja os resultados que eu tenho obtido fazendo o que eu vou te apresentar, veja os argumentos que eu vou defender, o que diz a ciência sobre isso, e aí tome a sua decisão. Porém, independentemente da sua maturidade nos estudos, sempre há algo que aprender. Sempre há algo que aprender. Enquanto estivermos vivos, sempre haverá oportunidade, tanto para a mudança, como também para o aprendizado. Depois dessa introdução, eu vou iniciar agora uma segunda parte desse módulo 1, que é composto por várias partes, que é a parte de motivação. É muito difícil a gente enfrentar uma batalha árdua, como por exemplo a aprovação no Enem, num curso muito concorrido, ou a aprovação em concursos públicos, em um concurso que é o concurso que vai ser uma garantia para o resto da tua vida, ou na área acadêmica, um mestrado para um curso espetacular, com concorrência enorme, como está acontecendo agora em grandes universidades, e até para o doutorado também, ou depois até para ser professor universitário, como já é um passo que eu estou trilhando com esse meu término do doutorado. Então a motivação é fundamental. Temos que estar motivados. Ninguém consegue motivar o outro, porque a motivação é algo que brota de dentro de nós. O meu objetivo aqui é apenas te despertar para algo que já existe dentro de você, para mostrar para você que você tem que acreditar no teu potencial,
que você é capaz. Não tem concurso difícil. Se tiver uma vaga, ela pode ser sua. Você não precisa de mais de uma. Só de uma vaga. Como nesse concurso de doutorado, se só tivesse uma vaga, ela tinha sido minha. Tinham 10. Ok? Então temos que estar motivados. Você é capaz. Você tem um projeto e eu acredito nele. Você tem que acreditar. Porque se você não acreditar nele, quem vai acreditar? Se você não acreditar nos seus sonhos, se você não acreditar que você é capaz, quem vai acreditar? Quem é que vai acreditar? Então a motivação é algo que a gente tem que refletir também nesse começo. Para estudar de modo eficaz, sem dúvida, é preciso estar motivado. A motivação é algo que nos faz ir em frente, mesmo quando estamos cansados. Mesmo quando queremos desistir, mesmo quando estamos nos sentindo preguiçosos, mesmo quando estamos achando que não somos capazes, mesmo quando estamos achando que os obstáculos são grandes e pesados demais. Um pensador já disse que obstáculos são coisas terríveis que nós enxergamos quando afastamos a nossa vista do nosso objetivo. Nós só enxergamos obstáculos quando começamos a desviar o nosso olhar do nosso objetivo. E aí começamos a ver os obstáculos. Eu me lembro daquele exemplo, né, do Evangelho em que Pedro caminha sobre as águas. Enquanto ele fitava os olhos de Jesus, ele era capaz de caminhar sobre as águas. Quando ele começou a perceber o que estava fazendo, aquele mar um pouco agitado, aí sim ele começou a afundar. Isso não aconteça conosco. Vamos manter os olhos na nossa meta, no nosso objetivo. E aí sim, nós seremos capazes de caminhar e de transpor qualquer obstáculo. Para isso você precisa estar motivado. E aí eu vou lhe falar agora de 2 tipos de motivadores que existem. Os extrínsecos, também chamados de externos, também chamados de ambientais, que são aqueles que estão fora de nós, que são importantes. Não dá para dispensar a importância desses motivadores extrínsecos. Mas depois também eu vou falar de um outro grupo de motivadores que estão dentro de você. Eles não são externos a você. Eu não dispensaria os extrínsecos. Talvez eu até te convença que os internos ou intrínsecos são mais importantes. São capazes de te fazer ir ainda mais longe. Mas eu não dispensaria aquilo de bom que os motivadores extrínsecos podem fazer por nós. Acompanhe comigo. Primeiro, por exemplo, a tua aprovação. Ah, vale a pena estudar, porque eu quero passar no Enem. Vale a pena estudar, porque eu quero passar nesse concurso público dos meus sonhos. Vale a pena estudar, porque eu quero passar nesse mestrado, nesse doutorado. Ou então eu quero ser professor dessa universidade federal, por exemplo, da Universidade Federal do Ceará. Então a aprovação é um motivador extrínseco, que vai te dar forças para vencer os objetivos que vão aparecer. Estudar é algo que diz respeito a renúncias que nós teremos que fazer. Experimentar muitas vezes o amargor dos estudos, para depois poder saborear os seus frutos. Então a aprovação é um motivador extrínseco, externo a você. A universidade, eu quero entrar na universidade, é algo que diz respeito a algo ambiental, extrínseco, mas que pode te motivar. Eu sempre quis, é o meu sonho entrar nessa universidade. Pois aproveite isso como motivação, para que você consiga superar obstáculos. Ah, o meu sonho é ser professor, é ser engenheiro, é ser médico, é ser enfermeiro, é passar nesse concurso. Qual é a profissão dos teus sonhos? Não desista dela. Não desista dela.
e faça bom uso dela para o seu bem e para o bem de toda a sociedade da qual você faz parte. Os seus sonhos são motivadores extrínsecos. A aprovação na universidade, a profissão, os sonhos e quantos outros nós podemos enumerar. Eu dei aí 4 exemplos. Vamos falar também dos motivadores intrínsecos. São aqueles motivadores internos, aqueles que dizem respeito ao teu interior. Por exemplo, a autonomia. Para que você estuda? Eu estudo porque eu quero ser melhor. Eu quero ser autônomo, eu quero ter condições de tomar as minhas decisões. E os estudos, eles me dão essa capacidade. Não só de aprender mais, mas de ser uma pessoa melhor. De ter um domínio próprio melhor. De poder decidir melhor quais os passos que eu devo tomar na vida. É algo que diz respeito a você. Que brota lá do fundo do teu coração. Esse motivador intrínseco, ele é capaz de superar os desafios mais intransponíveis. Os maiores desafios. Porque ele surge de dentro, do íntimo da pessoa. E quantas pessoas não conseguiram realizar feitos na história da humanidade que até hoje eram concebidos como impossíveis. Afinal de contas, as coisas eram impossíveis até que alguém chegou lá e fez e mostrou que não eram. Outro motivador intrínseco é a maestria. Eu estudo para ser melhor. Então, tá vendo? Você não coloca um objetivo externo. Eu estudo para entrar na universidade. Eu estudo para passar nesse concurso. Eu estudo para entrar no mestrado. Não. Eu estudo para ser melhor. Para fazer bem todas as coisas. Para exercer melhor aquilo que eu quero fazer. Outro exemplo, um propósito. Eu tenho um propósito, mas esse propósito é interior. É algo que diz respeito ao teu ser, à tua intimidade. É um propósito interno de ser autônomo, de fazer as coisas com excelência, de ser melhor. Então, concilie esses 2 propósitos. Os extrínsecos, esses 2 motivadores. Os extrínsecos e os intrínsecos. Não há recompensa na motivação intrínseca. Eu não estudo para isso. Eu estudo porque vejo no próprio estudo uma razão. É muito parecido com a filosofia. A filosofia, ela tem razão nela mesma. A filosofia não está tão preocupada em responder perguntas. Ela quer fazer perguntas. Ela quer refletir sobre as perguntas. Sem a preocupação última de dar respostas para essas perguntas. Só o ato em si de refletir sobre essas perguntas já é filosofia. Sem a necessidade de respondê-las. E aqui na motivação intrínseca, isso também. Eu estudo porque vejo no próprio estudo razões para estudar. Eu dei esse exemplo da filosofia porque também estou finalizando, já estou no último semestre praticamente de filosofia, que é outra paixão, que me deu também uma grande abertura para a área de humanas. É um curso que vale a pena quem tiver a oportunidade fazer. A experiência do trabalho como algo que gostam de fazer e que traz satisfação. O meu professor de mestrado e agora do doutorado, ele já disse para mim: Alexandre, me pagam muito bem para eu fazer algo que para mim não é trabalho. É algo que eu gosto muito de fazer. É um pesquisador, sem dúvida, um dos grandes pesquisadores do Brasil na área de produtos naturais, de química de produtos naturais. Então ele sempre me disse isso. Me pagam e me pagam muito bem para algo que eu gosto muito de fazer. Então é essa questão de você
experimentar não só nos estudos, porque o estudo é um trabalho. O estudante profissional tem que entender que é um trabalho tão sério quanto qualquer outro. Nós vamos nos convencer disso. E aí, é o ter o prazer nele mesmo, nessa ação, na ação própria de estudar. É um sentido de realização pessoal. Nós vamos para a terceira parte desse nosso módulo inicial. E agora nós vamos começar a nos debruçar em aspectos bem práticos. Agora eu diria, depois dessas duas partes introdutórias, nós já entramos aqui em conceitos que vão realmente ter o poder de modificar a nossa maneira de estudar e de nos trazer resultados com os nossos estudos. Seria uma motivação extrínseca, que por isso que eu digo, não dá para dispensar, apesar de que é intrínseca também, tem que fazer parte de você. Vamos começar a falar sobre memória. Há um módulo nesse curso completo só sobre memória, onde você vai aprender a acessar a sua supermemória. Eu vou lhe ensinar várias técnicas para acessar áreas específicas da tua memória e a desenvolver uma memória espetacular que nós temos. Muito superior ao melhor computador que o homem já foi capaz de fazer e de realizar até hoje. Então eu começo com uma pergunta para a gente refletir sobre memória. De que adianta estudar um conteúdo o dia inteirinho e não lembrar mais de nada na hora da prova que você foi realizar, por exemplo, uma semana depois? Eu não vou dizer que não adianta nada, porque estudar sempre tem uma razão no próprio ato, sem nenhum objetivo fora dele, como eu te disse. Mas há algo que dentro do nosso propósito nesse curso, que é a sua aprovação, que é fazer uma prova excelente para garantir a sua aprovação, é algo que tem que nos questionar. De que foi que adiantou esse estudo para esse propósito específico que eu estou lhe dizendo aqui? Quer fazer uma excelente prova? Adiantou pouca coisa. Então, nós temos que analisar essa realidade e procurar fazer por onde ela possa ser diferente. E é possível, sim. E é possível aprender técnicas para mudar essa realidade. Nós precisamos reter o que estudamos. O que a gente estuda é para ficar na nossa memória de longo prazo. Não é para ser descartada, como, por exemplo, a cor da meia que você está estudando hoje, que você está usando hoje. Que amanhã não precisa mais você saber. Isso é para a gente esquecer mesmo. Ok? O nosso cérebro, ele seleciona uma infinidade de informações que chegam por dia a nós que não nos interessam amanhã. Agora, aquilo que chega, que nos interessa para a vida, para a nossa aprovação no concurso, nós vamos ter que dizer para ele. E não é só falando não, cérebro, isso eu não posso esquecer. Existem técnicas que vão fazer com que as informações fiquem armazenadas com um grande número de conexões neuronais na memória de longo prazo. Isso é possível. Existem técnicas para isso. E é isso que nós vamos aprender ao longo desse curso. Então precisamos fazer com que os conteúdos que estejam na nossa memória de longo prazo, elas precisam estar disponíveis no momento da prova, sempre que nós precisarmos delas. Ok? Então nós vamos precisar colocar as nossas informações, os conteúdos, e tem concursos que é uma infinidade de conteúdos na nossa memória de longo prazo. Por mais conteúdo que você estude na sua vida toda, você nunca chegará a ocupar uma pequena porcentagem apenas da sua memória. Portanto, não se preocupe. O HD que você tem aí é muito maior do que o que você imagina. Nenhum homem jamais foi capaz nem de chegar perto de utilizar o potencial da sua memória. Nunca. Por mais nem o Einstein ou qualquer outro referencial que você tenha, o Newton, nenhum deles chegaram perto de utilizar apenas uma centelha do potencial de que eu e você temos aqui.
E para a gente hoje, nesse curso, a gente vai, apesar de ter um módulo só sobre específico sobre memória, e aí conhecer sem dúvida de várias horas falando sobre isso. Nesse momento aqui é o que diz respeito da memória para esse módulo, que é como estudar corretamente. Meus amigos, a memória de qualquer pessoa normal, como eu e você, se comporta diante de uma matéria estudada, como essa curva, a famosa curva do esquecimento, que foi estudada pelo psicólogo alemão Ebbinghaus. Então essa curva é a curva do esquecimento. Observe aqui no dia 1, é o dia que você está estudando. Antes de você estudar, a tua retenção é 0. Quando você começa a estudar o conteúdo, a retenção vai aumentando. Aqui, ó, vamos imaginar que você terminou de estudar e você está com retenção máxima. 100% de retenção a partir do dia 1. Pessoal, no segundo dia, 24 horas depois, ó, qual é mais ou menos a porcentagem que você ainda retém? Cerca de 30%, 25%. Então, isso aqui diz respeito a qualquer ser humano saudável. Estuda uma coisa hoje, 24 horas depois, apenas cerca de 25% do que você estudou ainda está retido na tua memória. Está disponível para você acessar. E aí vai diminuindo, ó, de modo menos acentuado, com uma semana, 10%, 15%. Um mês depois, menos de 10% daquilo que você estudou está disponível. Ou seja, se você fosse estudar de novo, é quase que como 100% da informação fosse novidade novamente. Como se você nunca tivesse estudado. Então a minha memória é desse jeito. A memória do Einstein era desse jeito. E a memória de todos nós que somos normais é desse jeito. Agora, alguém já disse que a capacidade mais espetacular da nossa memória é a capacidade de esquecer. Realmente, como eu vou explicar no nosso módulo de memória, como seria um trauma grandioso para nós se nós não nos esquecêssemos das milhares e milhares de informações relevantes que chegam por dia ao nosso cérebro. Agora, nós precisamos de alguma técnica para que, junto com as informações irrelevantes que chegam por dia ao nosso cérebro, vão chegar também informações relevantes, que são os conteúdos do nosso estudo para passar no concurso. Esse a gente não pode esquecer, e aí a gente tem que usar técnicas para que isso não ocorra. E uma técnica poderosíssima para vencer essa curva, para fazer com que ela passe a ser diferente para você, eu já te apresento logo agora nos próximos slides. Aqui uma outra curva de esquecimento, a de Ebbinghaus, apresentada de outra maneira. Né? 100% quando você retém. E observe aí, ó, 1 a 2 dias depois, você já tem ali cerca de 20, 25% das informações. 7 dias, 15 dias, 1 mês, quase nada. É através das revisões. Nós vamos explicar direitinho como é que funciona cada revisão dessa, como é que você deve estudar. Agora observe, a primeira revisão, ela tem que acontecer obrigatoriamente antes de 24 horas da primeira vez que você estudou. Ah, Alexandre, eu não tenho tempo para estudar nenhuma vez, quanto mais 2. Meu amigo, essa técnica de estudar pela segunda vez, antes de 24 horas que você estudou, se você continuar negligenciando, você vai continuar esquecendo quase tudo que você estuda. Porque a curva é acentuada, ó, nas 24 horas. É logo nas 24 horas que você esquece tudo que você estudou. Ou quase tudo. E aí, ó, se nesse período de 24 horas você estabelecer uma nova revisão, e eu vou lhe ensinar a fazer essas revisões, por onde é que você vai estudar? Que você vai fazer revisões rápidas. Ó. Primeira revisão de 24 horas, que é a revisão imediata, pode ser 10 minutos. Para 1 hora de estudo, 1 hora e meia, 10 minutos você faz a revisão. Principalmente porque a maioria das suas revisões vão ser pelos resumos que você vai aprender a fazer. E aí vai esquecendo um pouquinho,
mas a queda já é menos acentuada depois daquela revisão de 24 horas. Depois uma revisão de uma semana, dá uma repassada de 5 minutos. A queda já é menos acentuada ainda. Depois a revisão de um mês, 2 a 4 minutos, só para restabelecer vínculos. Meus amigos, cada vez que você revisa um conteúdo, aquela informação é renovada no teu cérebro. Novas conexões são estabelecidas. Novos gatilhos de memória são gerados. De forma que, cada vez que você estuda, é como se um novo vínculo fosse se formando entre a informação e o teu cérebro. Cada vez que você revisa, novas conexões neuronais vão sendo estabelecidas. E aí aquela informação fica de modo indelével na tua memória. Nada mais vai apagar. Nada mais. Então é isso. Se você revisa, com 24 horas você está dizendo para o teu cérebro, olha, eu estudei isso ontem. Estou estudando hoje de novo. Isso é importante. Eu não posso esquecer. E aí as conexões são estabelecidas, são renovadas, são fortalecidas. Uma semana depois você dá uma repassada. Um mês depois, os teus resumos, eu vou te mostrar como fazer isso. O tempo para revisão vai diminuindo. Cada vez menos tempo, são revisões rápidas, apenas para renovar e fortalecer aquelas conexões que já estavam sendo enfraquecidas. Então essa revisão imediata, ela tem que acontecer no prazo máximo de 24 horas. Não necessariamente você tem que estudar no outro dia, pode ser até no mesmo dia. Por exemplo, estudei de manhã um capítulo de biologia para o Enem, do livro da Sônia Lopes. Ok. Aí quando foi à tarde, estudei de novo. Pronto, beleza. Você revisou no período máximo de 24 horas. Você restabeleceu novas conexões, fortaleceu essas conexões. Aí agora, você vai fazer um resumo, com uma semana você vai dar uma nova revisada. Tá bom? É no prazo máximo de 24 horas. Tá aqui um outro gráfico. Ó. Essa primeira curva é sem nenhuma revisão. Olha como ela é ela cai muito acentuadamente. Logo nos primeiros dias, a queda é muito acentuada. Depois, ao longo de um mês, a inclinação diminui muito. Quando eu faço a primeira revisão, ó, eu renovo, e aí, lógico, eu vou começando a esquecer, muito mais lentamente, a inclinação é muito pequena. Quando eu faço a segunda revisão, a revisão rápida de uma semana, eu renovo de novo, levo a informação de novo para 100%, ela começa, lógico, a diminuir, mas sempre mantendo uma porcentagem muito alta, superior a 70%. Quando eu faço a revisão de um mês, eu vou ter aqui praticamente 100%, 80%, 90% de tudo que eu retive, de tudo que eu estudei, retido na minha memória a longo prazo e pronto ali para você acessar. Então, essa curva de Ebbinghaus, ela pode ser corrigida. Isso eu não diria que é uma falha da nossa memória, é uma característica vital para nós, essa questão de esquecer, essa virtude de esquecer. Mas já que nós não podemos esquecer aquilo que é relevante, nós precisamos fazer as revisões. A imediata, de no máximo 24 horas, a revisão semanal e a revisão mensal. Com isso nós terminamos esse primeiro vídeo desse módulo 1, como estudar corretamente. Voltamos já já com a parte também muito importante. Eu vou lhe ensinar a montar o seu horário de estudos. E pode ter certeza que é um horário de estudos que vai levar em conta a curva do esquecimento, a curva de Ebbinghaus. Até daqui a pouco. A gente se vê. Um grande abraço.